abrir a Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 32. Deuteronômio capítulo 32. Nós vamos ler apenas alguns versículos e outros durante o nosso estudo bíblico. 32, os primeiros versículos. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a terra. Porque proclamarei o nome do Senhor, e engrandecerei o nosso Deus. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça, é justo e reto. Deus abençoe e aplique sua palavra em nosso coração. Convido o nosso irmão Cristiano para cantar mais um cântico nesse momento. Pago de um modo cabal.
Convido os irmãos aqui, voltem a abrir a Bíblia nesse capítulo 32 de Deuteronômio. Esse capítulo 32 de Deuteronômio é um cântico que Deus ordenou que Moisés compusesse. Era um cântico que revelava Deus, que revelava a futura rebeldia do povo de Israel e que revelava a promessa de misericórdia do Senhor a este povo quando se arrependesse. E quando lemos esse salmo, nós vamos perceber que ele revela muito sobre Deus. E o tema que eu escolhi para estudarmos esse salmo é a teologia do salmo ou a teologia do cântico. Hoje vamos estudar 3 aspectos teológicos, 3 ensinamentos sobre Deus que estão presentes neste cântico ou neste salmo que está registrado em Deuteronômio 32. Nossa abordagem hoje vai até os versículos 1 a 14. Ele engloba os versículos 1 a 14. Querido, usar um versículo que eu sempre gosto de citar, que destaca que nossa maior glória aqui na terra não está nas riquezas que porventura venhamos a ter, não está na força que a nossa natureza tenha, ou no vigor que a nossa natureza tenha, não está na sabedoria que venhamos a adquirir. A nossa maior glória está em conhecer a Deus, saber que Ele é o Senhor, Ele faz misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas Ele se agrada. Esse versículo está em Jeremias capítulo 9, versículo 23. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso. Em me conhecer, saber que eu sou o Senhor, eu faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas eu me agrado. Nossa maior glória é conhecer a Deus. E Jesus Cristo diz que vida eterna é conhecimento. Lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, Jesus afirma que a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus vivo e verdadeiro, e que conheçam a Jesus Cristo, a quem enviaste. Portanto, a pergunta que se impõe a nós nessa noite é: eu e vocês conhecemos a Deus? Esta é a pergunta mais importante de todas as perguntas que possamos fazer. E essa é a resposta mais importante de todas as respostas que podemos dar às questões mais importantes da vida. Eu e você conhecemos a Deus? Porque do conhecimento de Deus depende a nossa glória. Do conhecimento de Deus depende a nossa salvação. Por isso, quando nós nos deparamos com um texto como esse, que nos dá a conhecer a Deus, devemos nos aprofundar nele. Eu destaquei 9 verdades teológicas presentes nesse cântico. Hoje nós vamos destacar apenas 3 delas. E eu quero convidar os irmãos que, à medida que nós prosseguirmos com o nosso estudo, nós possamos conferir nos textos as verdades aqui reveladas. Primeira verdade teológica deste salmo, deste cântico, deste texto: Deus é a rocha, perfeita, justa, reta e fiel. No capítulo 31, versículo 22, Deus ordena a Moisés que escrevesse este cântico e ensinasse aos filhos de Israel. Diz o capítulo 31, versículo 22: Assim Moisés, naquele mesmo dia, escreveu este cântico e o ensinou aos filhos de Israel. Esse cântico, meus irmãos, descreve o caráter de Deus. Ele descreve as obras de Deus junto ao seu povo, o povo da aliança. Ele descreve a futura rebeldia deste povo. E ele descreve também a promessa de misericórdia do Senhor. Se os irmãos lerem esse salmo com calma em seus lares, vão perceber
estas 4 grandes verdades. É um salmo que nos ensina ricamente sobre Deus, e também é um salmo que nos ensina como nós, seu povo escolhido, nos relacionamos com Ele. O versículo em destaque deste salmo afirma que Deus é a rocha. Versículo 4: eis a rocha. O que essa expressão significa? Importante destacar que é a primeira vez que aparece na Bíblia esta expressão, Deus como a rocha. E o que designa esta expressão? Deus é a rocha ou eis a rocha. A expressão rocha designa Deus como aquele que salva. Designa Deus como aquele que dá vida espiritual ao seu povo. Designa Deus como aquele que é o refúgio para o seu povo em meio às tempestades da vida. E designa Deus como uma defesa segura para aqueles que nele confiam. A expressão rocha, portanto, designa Deus como o Salvador, designa Deus como aquele que dá vida espiritual ao seu povo, designa Deus como aquele que é um refúgio em meio às tempestades da vida, e designa Deus como aquele que dá segurança aos seus. Eis a rocha. Essa expressão rocha atribuída a Deus aparece 20 vezes no Antigo Testamento. Nós não vamos ler, mas alguns textos em que ela aparece. Deuteronômio 32, 15 a 18, 2 Samuel capítulo 22, versículos 2 e 3, Salmo 18, versículo 31, Salmo 63, versículo 2, Isaías 26, versículo 4. Quando nós pensamos em Deus como a rocha, vem-nos à mente aquele acontecimento de Moisés com a rocha. Os irmãos se lembram que Deus disse a Moisés que falasse com a rocha, para que ela desse água aos israelitas. E Moisés, sem paciência, ele feriu a rocha, dela brotou água, mas isso desagradou a Deus. Por quê? Porque Moisés deixou de santificar a Deus, cumprindo a sua palavra, conforme a sua palavra. E essa foi uma das razões pelas quais ele não teve o privilégio de entrar na terra prometida. Mas curiosamente, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo relaciona esta rocha a Cristo. 1 Coríntios 10, versículo 4, o apóstolo Paulo fala que a rocha que saciou a sede dos israelitas e que os acompanhou no deserto, da qual todos beberam, era Cristo. E é interessante perceber essa correlação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Além disso, este salmo vai descrever as obras de Deus como perfeitas, ainda no versículo 4. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Além disso, afirma o salmo: Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto. Meus amados, Deus é revelado através destas afirmações em seu caráter. E estes conceitos são conceitos profundos teologicamente. Deus é perfeito, ou seja, não há em Deus nenhuma imperfeição, não há em Deus nenhum erro, não há em Deus nenhuma incoerência. Tudo quanto Deus é e tudo quanto Ele faz é perfeito. É perfeito. Além disso, afirma o texto que todos os seus caminhos são juízo. E quando nós percebemos a saída dos israelitas do Egito, a sua caminhada pelo deserto, a sua entrada na terra prometida, nós vamos notar que ao mesmo tempo que Deus demonstrava misericórdia para com seu povo, Ele evidenciava o juízo para com aqueles que iam sendo subjugados. Deus fez o seu juízo recair sobre o Egito.
Deus fez o seu juízo recair sobre aqueles que enfrentaram os israelitas em guerras que se deram pelo caminho. E Deus fez cair o seu juízo sobre os habitantes da terra prometida, que foram retirados dali, porque, diz a Bíblia, haviam enchido a medida da ira de Deus. Deus é revelado como um Deus justo juiz. É revelado também como um Deus fiel, no qual não há injustiça, como um Deus reto. Por que estes conceitos são apresentados aqui, meus irmãos? Estes conceitos são apresentados aqui para conscientizar os israelitas que desde a sua saída do Egito e em todo o tempo até a entrada da terra prometida, Deus agiu conforme o seu plano. Deus agiu de forma perfeita. Deus executou os seus juízos e Deus demonstrou misericórdia para com seu povo de forma justa e reta. É interessante pensar no conhecimento que os israelitas tinham de Deus. Será que eles compreendiam a Deus como a rocha que salva, como a rocha que abriga, como a rocha que sustenta, como a rocha que sacia? Será que eles entendiam Deus em seus caminhos perfeitos, justos, retos e fiéis? Como eles conheciam a Deus e qual era o nível deste conhecimento de Deus? É evidente que Deus ainda estava se revelando àquele povo. E talvez o seu conhecimento de Deus não fosse tão profundo, mas é interessante ao analisarmos esse salmo perceber quão profundamente, quão amplamente Deus se revela ao seu povo. Por isso o maior desafio ao povo israelita, e também um desafio nosso, é conhecer a Deus e prosseguir conhecendo a Deus. Se é possível num salmo, escrito há tantos séculos atrás, nós retirarmos tantos conceitos tão elevados sobre quem é Deus, sobre o caráter de Deus, sobre a majestade de Deus, sobre a glória de Deus, o conhecimento dele é um conhecimento que nunca se esgota. E o conhecimento de Deus, meus queridos, é um conhecimento transformador. Vamos pensar nesses atributos de Deus destacados aqui e no que isso produz em nós. Se Deus é rocha, eu posso ter segurança nele como o meu Salvador. Se Deus é rocha, eu posso me abrigar nele e eu posso descansar nele na minha jornada. Se os caminhos de Deus são perfeitos e justos, eu posso entregar a Ele o meu destino. Eu posso entregar a Ele a minha vida, sabendo que Ele me conduzirá dia a dia, passo a passo, por caminhos justos e perfeitos. Se os seus caminhos são perfeitos e justos, ainda que eu não compreenda os caminhos de Deus, eu posso descansar nele. Ainda que, como diz Isaías 55, os caminhos de Deus sejam mais altos do que os meus caminhos, os pensamentos de Deus mais elevados que os meus pensamentos, eu posso descansar nele. E por fim, se Deus é fiel, eu posso descansar nas promessas de Deus, sabendo que todas as suas promessas se cumprirão, sem nenhuma delas cair por terra. Deus cumprirá tudo quanto falou. Mas notem, meus irmãos, nem sempre nós conseguimos relacionar o conhecimento que temos de Deus com a atitude que devemos ter em função deste conhecimento. Não é fato? Muitas vezes, apesar de sabermos que Deus é a rocha, nos sentimos tão seguros, tão inseguros quanto à nossa salvação. Muitas vezes, diante das aflições e das dificuldades desta vida, nós nos sentimos tão fragilizados quando Ele é a rocha que nos dá abrigo e segurança. Quantas vezes, meus queridos, apesar de nós sabermos que os seus caminhos são retos, justos e fiéis, nós questionamos os caminhos de Deus, achando até que os nossos caminhos são melhores do que os dele. Nós questionamos a forma pela qual Ele nos conduz, nós questionamos a trajetória pela qual Ele nos direciona. Não somos diferentes do povo israelita. Este povo, embora tivesse o Deus como a sua rocha, que salva, que protege, que dá segurança, embora tivesse esse conhecimento do Deus que é fiel, que é justo, que é reto, que é bom, que é perfeito, esse povo murmurou
muitas e muitas vezes. Por quê? Porque diante das dificuldades da caminhada, descriam no Deus que os estava conduzindo. Não somos diferentes desse povo. Mas o grande apelo que este salmo faz a cada um de nós é relacionar o conhecimento que temos de Deus com as atitudes que devemos assumir em nossas vidas. E diante de um Deus que se revela como um Deus da salvação, o Deus que traz proteção, o Deus que traz abrigo, o Deus que é perfeito, fiel, justo, reto e bom, eu e você somos convidados a confiar. A confiar. Em qualquer circunstância. Eu e você somos convidados a descansar. Ainda que não entendamos os momentos de dificuldades das nossas vidas. Eu e você somos convidados a nos aquietarmos diante do Deus a quem nós servimos. E eu e você somos convidados a caminhar pela fé. O segundo ponto que este salmo traz, e eu estou chamando de salmo porque é um cântico. O segundo ponto deste salmo, deste cântico, capítulo 32 de Deuteronômio, é: Deus é Pai que adquire, faz e estabelece. Versículos 6 e 7 agora, irmãos. É assim que recompensas ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é Ele teu Pai que te adquiriu, que te fez e que te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de gerações e gerações. Pergunta ao teu pai e ele te informará, e aos teus anciãos e eles te dirão. 3 afirmações profundas sobre Deus. Deus é Pai. Deus é um Pai que adquiriu, é um Pai que fez e é um Pai que estabeleceu. Notem, meus irmãos, que aqui em germe estavam 3 grandes doutrinas ensinadas na Bíblia. A primeira é a redenção. Notem, o texto nos diz que Deus nos adquiriu. Todos nós estávamos destinados à perdição, todos nós estávamos destinados à morte eterna, em virtude da entrada do pecado do mundo e em virtude dos nossos pecados. O salário do pecado, diz a Bíblia, é a morte. Mas esse texto, falando do povo de Israel e falando da minha vida e da sua vida, diz que Deus nos adquiriu. Deus nos adquiriu. Deus nos libertou. Vamos voltar os olhos lá a Abrão. Abrão foi chamado por Deus e escolhido para ser o pai daqueles que creem, não porque ele tinha méritos. Abraão não tinha méritos. Ele vivia no meio de um povo idólatra, ele provavelmente era idólatra. Ele foi escolhido por Deus porque Deus, em sua vontade livre e soberana, decidiu nos tempos eternos escolhê-lo. E decidiu chamá-lo para sair da sua terra, para sair da sua parentela e para ir para uma terra que ele lhe mostraria. Meus amados, diz-nos o texto que Abraão creu e Abraão obedeceu. E porque creu, isto lhe foi imputado por justiça. De igual modo, os descendentes de Abraão, Isaque, Jacó, José e tantos outros, não foram chamados, não foram eleitos ou chamados porque eram merecedores, mas porque Deus usou de misericórdia, de bondade. Deus usou de graça para com estes personagens, para com estas pessoas. Deus redimiu este povo quando este povo estava destinado à perdição e à morte eterna. Assim como Deus nos redime, estando nós destinados à perdição e morte eterna. E o que é redimir? Redimir é ser adquiridos por Deus através de um alto preço, o preço do sacrifício de Jesus. A segunda afirmação, Deus nos fez, ela destaca o chamado eficaz. Deus é aquele que fez um povo daqueles que não eram um povo.
enquanto descendentes de Abraão por 480 anos, eles viveram como escravos no Egito. E como escravos no Egito, estavam quase perecendo em face da opressão e da miséria com a qual eram tratados. Estavam sob o jugo da mais poderosa nação que existia na terra naquela época. Mas diz a Bíblia que com laços de amor, Deus envolveu este povo. Deus tirou este povo lá da terra do Egito, Deus os tirou da casa da servidão. Deus lhes deu um novo estado e um novo status. Passaram a ser um povo liberto para prestar culto a Deus. É bom lembrar que não estavam preparados, é bom lembrar que não tinham condições, mas Deus se lembrou da sua aliança e por intermédio de Moisés os libertou com as mais poderosas pragas que recaíram sobre as divindades egípcias. Deus impôs o seu nome, poder e soberania sobre o Egito, fazendo de milhares de escravos um povo. Deus chamou aquele povo eficazmente para que saísse e lhe prestasse culto. E uma terceira verdade é a justificação. Diz o texto, Deus os estabeleceu. Estabeleceu como? Estabeleceu como um povo, estabeleceu como nação. Deus lhes deu um novo nome, um novo status, uma nova condição. Já não eram peregrinos, errantes pelo deserto, mas um reino de sacerdotes, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Êxodo 19, 5 e 6. Portanto, Deus, para com os israelitas e para conosco, é um Pai que nos adquire, ou seja, nos redime. É um Pai que nos faz, ou seja, nos chama para si. E Deus, como um Pai, é aquele que nos estabelece, ou seja, nos justifica. E esse é um segundo conceito muito profundo revelado aqui neste salmo. Deus é um Pai. Deus se revela como um Pai e chama a Israel como seu filho. Deus é um Pai e chama a mim e a você, que colocamos nossa fé em Jesus Cristo, como filhos. Veio para os que eram seus, João 1,12, mas os seus não receberam. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, nessa noite, eu e vocês devemos nos alegrar, devemos celebrar, devemos agradecer o fato de nós sermos feitos filhos de Deus, através da redenção, através desse chamado eficaz, através da justificação. Deus, segundo os versículos 6 e 7, Ele nos adquiriu, Ele nos fez e Ele nos estabeleceu. Mas a grande questão é, se somos filhos, que tipo de filhos temos sido? Temos filhos que são conduzidos e guiados perante os olhos de Deus? Temos sido filhos obedientes? Temos sido filhos cordatos, que conhecem a vontade do Pai e obedecem à vontade do Pai? Ou temos sido filhos rebeldes? Esse salmo foi escrito não só para demonstrar quem Deus era, não só para demonstrar o que Deus fez, mas para demonstrar também quem era o povo de Deus. E nós vamos ler em alguns versículos deste salmo que os israelitas não foram bons filhos. Eles não se comportaram como bons filhos. Versículo 5. Procederam corruptamente contra ele, já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. E o versículo 6 pergunta: é assim que recompensas ao Senhor, povo louco e ignorante? Não é Ele teu Pai que te adquiriu, que te fez e que te estabeleceu? Duro para os israelitas ouvir isso. É assim que recompensas ao Senhor, o teu Pai, povo louco e ignorante. E talvez seja duro para nós ouvirmos isto, quando insistimos em pecar, em transgredir, em desobedecer,
Mas mais do que isto, em sermos rebeldes contra o nosso Deus. Demonstramos loucura, demonstramos ignorância, quando, como filhos, somos rebeldes à voz do nosso Pai. Uma terceira verdade teológica desse salmo, deste texto: Deus guia e conduz o seu povo. E essa doutrina é chamada na Bíblia de providência de Deus. Deus é aquele que guia e conduz o seu povo, que lhe dá a providência necessária, não somente para estar seguro diante das incertezas da vida, mas também provisão necessária nos cenários de escassez. Observem agora versículos 9 a 14. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é parte da sua herança. Achou-o numa terra e num ermo solitário povoado de uivos. Rodeou e cuidou dele, guardou como a menina dos olhos. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sob elas, assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer as messes do campo, chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira, coalhada de vacas e leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros que pastam em Bazã, e dos bodes com o mais escolhido trigo, e bebeste o sangue das uvas, o mosto. Uma linguagem agrícola, né? Mas que mostra aqui a providência de Deus. Notem que o povo de Israel é chamado aqui como a menina dos olhos do Senhor. O povo de Israel é chamado como a porção do Senhor. É chamado aqui como a herança do Senhor. E o texto nos diz que Deus achou este povo numa terra deserta, num ermo solitário, rodeado de uivos. Deus rodeou-o e cuidou dele como a menina dos olhos. Deus os conduziu sob as suas asas, como a águia conduz os seus filhotes. Deus os fez cavalgar sob os altos da terra. Deus os saciou, dando-lhes as messes do campo, mel da rocha, azeite da pederneira, coalhada de vacas e leite de ovelhas, gordura de carneiros e dos cordeiros que pastam em Bazã. Deus deu-lhes do mais escolhido trigo, e eles beberam o sangue das uvas, o mosto. Portanto, este povo não só foi redimido, não só foi chamado, não só foi justificado, mas foi sustentado por Deus em todo o tempo em que peregrinaram pelo deserto. Estas bênçãos eram relembradas agora por Moisés antes deles entrarem na terra, porque eles estavam prestes a entrar na terra. Bom, e aí vem a pergunta: o que esperar de um povo tão privilegiado? O que esperar de um povo tão abençoado? Gratidão, né? É o mínimo que este povo poderia oferecer. Mas a pergunta que é pertinente a nós é: o que deve ser, né? O que Deus espera de mim, o que Deus espera de você, diante de tantos benefícios dele para conosco? Porque se saltam aos nossos olhos os cuidados providenciais de Deus na vida dos israelitas, também saltam aos nossos olhos os cuidados providenciais de Deus na nossa vida. Assim como aquele povo, nós estamos sendo conduzidos, meus queridos. Temos experimentado milagres da providência de Deus em todo o tempo na nossa jornada. Olhem para as suas vidas, para o que já passou, olhem para o presente. Quantas e quantas bênçãos o Senhor da providência tem derramado sobre nós. O que esperar? Gratidão. Mas os israelitas se destacaram pelas vezes em que murmuraram contra o Senhor. Numa determinada circunstância, Deus diz: 10 vezes murmuraram contra mim. Obrigado. Cada vez que enfrentavam dificuldades circunstanciais ou dificuldades pontuais, eles logo sentiam saudades do Egito, eles logo maldiziam a sua sorte, eles logo murmuravam contra Moisés,
E eles logo murmuravam contra Deus. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz que murmuração é o cântico do inferno. E realmente é. Um povo que foi redimido por Deus. Um povo que foi chamado por Deus. Um povo que foi justificado por Deus. Um povo que tem Deus como o Deus que é a sua rocha. O Deus perfeito, justo, reto e bom. Um povo que tem Deus como aquele que o conduz pelas suas mãos, sustentando-o em meio às condições mais adversas. É um Deus que merece mais do que murmuração. É um Deus que merece eterna gratidão. Mas o povo não conseguia relacionar o seu passado com as circunstâncias presentes que eram desafiadoras. E eu pergunto, será que somos nós diferentes? Quando enfrentamos uma situação extremamente desafiadora, extremamente difícil, será que nós nos inquietamos ou descansamos em Deus? Será que nós encontramos razões para agradecer ou nos colocamos a murmurar e reclamar daquilo que está nos acontecendo? Será que nós conseguimos ligar o passado com as perspectivas futuras? Quem é que conhece o dia de amanhã? Ninguém conhece. Quem é que sabe o que vai enfrentar? Ninguém sabe. Mas o conhecimento que temos de Deus deve nos bastar, meus irmãos. Notem, nós não sabemos o que virá daqui a 10 minutos na nossa vida, mas o conhecimento que temos de Deus deve nos bastar. Deve ser suficiente para que nós em tudo sejamos gratos. Vale dizer felizes. Nosso irmão Cristiano cantou um hino, sou feliz com Jesus, sou feliz. Esse hino foi composto por um pai que estava de luto pela perda de suas filhas. Uma viagem de navio, planejada por ele, esposa e filhas. Ele não pôde ir, viajaram sua esposa e suas filhas. E esse barco veio a ser assaltado por uma tempestade terrível, e este barco veio a naufragar. E ele recebeu então um telegrama da sua esposa dizendo: estou salva, mas estou só. As suas filhas haviam falecido naquele naufrágio. Spatford, o autor desse hino, um único hino ele compôs em toda a sua vida, este hino. E a história nos diz que quando ele viajou de navio ao encontro da sua esposa, em determinado momento o capitão lhe disse: olha, foi aqui que o barco que levava as suas filhas naufragou. E ele então desceu até a cabine do navio, lá tomando de uma pena e de um papel, escreveu este hino. Este hino que diz que é possível ser feliz a despeito das circunstâncias. Deus espera isso de mim, Deus espera isso de você, não menos do que isso. Que nós nos alegremos nele, que sejamos felizes nele, que sejamos gratos, apesar de às vezes estar com o coração pesado, despedaçado, apesar de não compreendermos os caminhos e os pensamentos de Deus. Meus amados, Deus é o nosso Pai e continuará sendo o nosso Pai, que nos escolheu, nos chamou, que nos justificou e que nos conduz. Se nós olharmos com os olhos da fé, vamos perceber os atos de graça e misericórdia de Deus e os seus cuidados em todo o tempo na nossa jornada. E como é que nós temos nos portado na nossa caminhada diária? Como nós temos reagido diante das dificuldades circunstanciais e pontuais? Como os israelitas murmurando? Ou como pessoas que têm fé, que caminham pela fé, que vivem pela fé? Precisamos tomar muito cuidado para que não encontre espaço no nosso coração a ingratidão, o imediatismo, a ignorância, a murmuração. Temos olhado para o futuro com esperança, meus queridos? Ou como pessoas que muitas vezes maldizem o presente e se mostram tão ansiosas quanto ao seu futuro? Essa doutrina, maravilhosa doutrina
a doutrina da providência de Deus, que nos é apresentada numa linguagem agrícola aqui neste texto, nos convida à gratidão pelo que Deus fez e faz nas nossas vidas. Nos convida, meus amados, à satisfação e à alegria por pertencermos a Deus. Nos convida ao descanso em todas as circunstâncias e caminhos. E nos convida à esperança nos momentos de incerteza. Nos convida à confiança, porque somos a herança do Senhor. Olha que descrição bonita, somos a menina dos olhos de Deus. E se Deus nos deu privilégios tais, precisamos olhar para o futuro como esperança. Concluindo, meus irmãos, como Abraão, nós recebemos um ninho chamado a fé e a obediência. Nossa trajetória a partir desse momento se tornou a melhor das trajetórias, mas a não menos desafiadora das trajetórias. Apesar de Abraão estar seguindo a melhor de todas as trajetórias, porque com fé obedeceu ao chamado de Deus, ele não enfrentou caminhos fáceis até chegar à terra que lhe estava prometida. Ele vagou por desertos, ele enfrentou circunstâncias desafiadoras. Assim nós somos chamados como Abraão a crer, somos chamados como Abraão a obedecer, mas nem sempre enfrentaremos caminhos tranquilos, nem sempre teremos a mais tranquila de todas as jornadas. Vamos enfrentar momentos de tensão, de temor, de medo e de angústias. Mas, notem, esse salmo nos revela que o Deus em que eu e vocês cremos, Ele é a rocha da nossa salvação. Ele é a rocha que nos abriga em meio às circunstâncias inesperadas da vida. Ele é a rocha que nos dá segurança. Ele é um Deus perfeito. Ele é um Deus que executa juízo e justiça na terra, porque destas coisas Ele se agrada. Ele é um Deus cujos caminhos, embora mais altos do que o nosso, cujos pensamentos mais elevados do que o nosso, são caminhos de paz. Ele é um Deus, meus amados, que, providente como é, governa todas as coisas, sustenta todas as coisas e coopera com todas as coisas. E notem, fechando esse estudo com as palavras de Romanos 8:28, Ele é um Deus que faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus em conformidade com o seu propósito. Que eu e vocês consigamos descansar nesta gloriosa realidade, descansar baseados nesse conhecimento que temos de quem é o Deus a quem nós servimos. Amém? Deus nos abençoe.